Vamos para mais um podcast por aqui. Hoje vamos conhecer Mendonça BR Multas. Conhece? O senhor já conhece, né? Mas quem nos acompanha aqui pode não conhecer Mendonça. Então nós temos que contar um pouco mais dessa história da BR Multas. É um modelo de franquia de baixo investimento e as pessoas buscam muito franquias baratas, né, Mendonça? Então é nossa missão ficar encontrando franquias que tenham investimentos menores. Tô aqui com o Lucas Costa. Fala, meu jovem. Fala, Bom? bom demais, tranquilo? Tranquilo. Sócio fundador da BR Multas. Vamos entender um pouco mais sobre esse modelo de negócio? Bora, é agora. Hã? Entender tudo. Tudo, né? Sem miséria. Sem de miséria. informação. A gente um dos nossos princípios lá é a transparência. Então, pra gente, cara, é livro aberto mesmo. Legal, cara. Vamos entender bem. Eu quero entender bem desse modelo de negócio para, claro, né, as pessoas que nos acompanham aqui no YouTube tenham clareza, né? Show. Claro, para entender primeiro se combina com o perfil, né? Para que talvez, quem sabe, possam se desenvolver como franqueados, tá Sim, bom? bora. Show! Antes, vamos falar da Sults, Mendonça. O senhor já conhece Sults? Conheço, estamos cotando com eles lá. É? Não precisa cotar, não, que é o melhor sistema. Eu brinco, porque é o seguinte, parece... As pessoas falam até que muitas das vezes parece que eu sou o dono do negócio, mas eu sou dono, não. Eu sou cliente da Sults, utilizo nas minhas redes de franquias. Quem é franqueadora me acompanha aqui no YouTube. Eu falo sempre que a gente precisa de boas ferramentas para nos dar o quê? Apoio no dia a dia, para a gestão das nossas redes, dando um suporte melhor. Então, o Sults tem vários módulos, desde CRM, a parte de EAD, chamado, comunicados, marketing, projetos, as implantações. Então, tudo que a franqueadora precisa para dar um suporte melhor, encontra com a Sults. Inclusive, se falar que viu no canal Henrique Mol, tem um desconto lá, sabia? Eu já participei da imersão, né? Então, acho que daí então já ele tá... já captou a mensagem, né? E a gente estava realmente no momento de contratação de uma plataforma dessa, viu, Henrique? Então, já reforçando aí, da imersão, a gente já está fazendo o trabalho de entender como que é o sistema ali e, assim, certamente a gente vai fechar, porque realmente é muito completo, como você disse. O sistema é muito bom, cara, muito bom. Eu falo que, assim, eu tenho o antes e o depois aqui nas minhas redes de franquias, depois da implantação do Sults. Então, assim... Eu falo com prazer, ele é um patrocinador aqui no YouTube, mas eu falo com prazer, porque realmente, se a gente quer fazer um franchise mais forte, a gente precisa de ferramentas para nos ajudar no dia a dia. Um desafio, né? Todo dia. Todo dia. Cara, antes da gente começar a falar um pouquinho da BR Multas, Lucas, primeiro, quem é o Lucas, né? Boa. Vamos conhecer primeiro o empreendedor por trás dessa marca. Boa, show de bola. Cara, eu sou advogado de formação, né? E desde 2015... né, que sou advogado, e trabalhava no setor privado, trabalhava ali com contratos administrativos e tudo mais, já como advogado, e abri meu escritório de advocacia, assim como todo recém-formado, né, que tem interesse em advogar, busca por esse caminho, né, e aí a gente abriu o escritório, eu e mais um sócio, e buscando ali entrar na área principalmente do direito administrativo, que é uma área muito fechada, né, dos contratos públicos, né, é uma área bem restrita e que não tem muito profissional também da advocacia que gosta do direito administrativo, e eu sou um entusiasta e sou apaixonado pelo direito administrativo junto com o constitucional. E aí, cara, a gente abriu o escritório ali em 2017, né, com 2 anos de formado aproximadamente. Eu ainda estava no setor privado trabalhando nessa empresa, era uma empresa que presta serviço público. E aí, né, quando eu abri o escritório, buscando trabalhar com essa área administrativa, foi um meio que a gente conseguiu, aí com as multas, conseguir trabalhar com o direito administrativo junto com o direito de trânsito, né? E a gente identificou ali, ainda dentro do escritório, a possibilidade de escala desse serviço, né? Ou seja, que a gente conseguiria estar à frente, ajudando as pessoas, o motorista que tem algum problema em relação a isso, e também linkando ali com o que a gente gosta de trabalhar, que é o direito administrativo. Então, vendo essa oportunidade, em 2018, a gente fundou o BR Multas. Só para entender aqui, Lucas, você trabalhava no escritório de advocacia que atendia essas demandas de trânsito. Na verdade, eu era o dono do escritório. Tá. E a gente também atendia. Ok. Só que, para quem não conhece, né, as regras da OAB é muito parecido ali com a medicina. A gente não pode fazer publicidade, a gente não pode
não é livre, tem várias regras em relação ao escritório de advocacia, apesar de alguns escritórios não respeitarem isso muito, mas eu sempre fui muito correto. Não pode, não pode. E o BR Multas é um trabalho administrativo, apesar de ser advogados que prestam o serviço, né, de recurso dessa multa e tudo mais, mas é um serviço administrativo, então não tem que ter vinculação com a AB. Ok. Então a gente identificou isso, já existia alguns players no mercado, a gente observou isso, né, e falou, cara, tem a possibilidade da gente entrar nesse mercado com uma marca específica de recurso de multa, né? Continuamos ali com o escritório. Em 2020, o BR Multas tomou conta. Aí, de fato, a gente decidiu em expandir o negócio para o modelo de franchising. Já tínhamos algumas unidades próprias, acho que na época seriam 5 unidades. Já tinha puxado bastante. E aí a gente fez a escolha. Falou, ó, cara, infelizmente não dá para a gente continuar com o escritório de advocacia e com o BR Multas. A gente tem que tomar uma decisão aqui. A gente tomou essa decisão em 2020, começou a modelar a estrutura do franchise mesmo dentro da empresa. E há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos atrás, a gente, né, lançou para o mercado e estamos aí puxando essa expansão hoje. Legal, cara. E uma dúvida que talvez surja, né, de pessoas quando falam assim, multas, eu vou contratar uma empresa para tentar dar um jeitinho de algo que, na verdade, não tem como resolver. Muito, escuta isso muito. Escuta. Cara, é porque as pessoas não têm o conhecimento, né, o entendimento de que quando você toma uma multa de trânsito, é direito seu de recorrer dela, né, independente do motivo que seja. Mas eu estava errado, ou meu carro estava sem licenciamento, eu bebi e dirigi mesmo, eu passei no radar. E aí, Henrique, tem uma série de regras que o Estado, ao multar, né, independente de ser por trânsito ou qualquer outro tipo de notificação que o Estado venha impor aí para o cidadão, existe lá no artigo 5º da Constituição, direito de ampla defesa e contraditório. Né? Então, as pessoas acabam não sabendo disso, né, e simplesmente pagam. Né? Só que às vezes o pagar é o de menos, né? Muito cliente chega no escritório e fala assim, cara, não tem problema eu pagar essa multa que custa 1.500, que custa 3.000, eu não estou preocupado com isso, eu só não quero ficar sem minha carteira, cara. O que você pode me ajudar? E a gente vendo isso, né, que é um mercado muito carente nesse sentido, os advogados eles não gostam de trabalhar com isso, porque, primeiro, é muito complexo, né? A tratativa com o órgão de trânsito ela é bem complexa, cada um é de um jeito, né? Não é igual, por exemplo, quando você tem o sistema do judiciário, que você trata ali com o TJMG, por exemplo, é um padrão só. Você não tem variação tem alguma variação de entendimento de vara, alguma coisa assim, mas o processo ele corre dentro de um sistema só e tudo mais. Lá no direito de trânsito é um pouco complexo, é um pouco diferente disso. Tá. Então o pessoal afasta muito. E também a questão da rentabilidade, né? Então, como tem uma multa que custa R$130, você vai cobrar quanto para fazer um recurso desse? Então, a gente tem que trabalhar com volume, né? E aí a gente conseguiu estruturar o escritório dessa forma que, trabalhando com volume, a gente consegue ter uma rentabilidade legal. E para a franquia, para a unidade, é melhor ainda, porque ela fica com a maior fatia do bolo. Né? A franqueadora conseguiu estabelecer processos onde que a gente consegue trabalhar com escala dentro de um escritório de advocacia, né? Na roupagem do BR Multas, e consegue trazer escala e tração de crescimento. Então, isso é muito interessante, e o mais interessante ainda é garantir o direito das pessoas de dirigir. Cara, é fantástico quando a gente pega lá um pai de família, cara, às vezes dá um mole mesmo, tipo, toma uma cerveja, até Dia das Mães foi ontem, às vezes tomar uma cerveja na casa da mãe 2, 3 quarteirões de casa, né, não ficou embriagado, não ficou, né, na situação crítica ali, e cai numa blitz, e aí? Né, como que vai fazer? Né, a gente nunca indica que se faça isso, mas às vezes as pessoas erram. Né? Só que o maior erro, na maioria das vezes, é do agente, de quem está aplicando a infração. E é aí que a gente entra, no detalhe da lei. Vamos entrar um pouquinho depois, a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes de que tipos de situações existem no dia a dia, fechou? Um monte. Tá, mas só para entender um pouco, talvez seja alguns mitos, né, para dentro do negócio, o que a BR Multas faz? Ele tem uma questão de despachante também ou não? Não. Qual que é a diferença? Até para as pessoas entenderem. A diferença, né, do que a BR Multas faz e do despachante
Né, o que ele faz. O despachante, geralmente, inclusive o nome é despachante documentista, né, Henrique? Então, o despachante ele vai cuidar da parte de documentação do seu veículo. Né? Precisa fazer uma transferência, precisa fazer um licenciamento. Ah, meu veículo foi preso, quem que vai liberar esse veículo lá? Quem que vai ser a pessoa que vai me ajudar, me auxiliar com essa parte de documentação do veículo? É o despachante. Tá. A gente não presta esse serviço, né? Muito por conta de foco mesmo. É um serviço que é documentista. Nosso trabalho é relacionado à multa de trânsito, o direito da pessoa de poder recorrer, o direito da pessoa ter um problema ali na CNH, às vezes ter um processo, alguma coisa assim, e ela precisar de recorrer desse problema. Então, a grande diferença é muito simples, é o quê? Problema com multa de trânsito, ou na CNH, BR Multas. Problema com documentação do veículo, licenciamento, pagar, às vezes, o documento e etc., é o despachante. Legal. Então, multas. Que tipo de multas, que tipo de situações a BR Multas hoje tem de soluções para o cliente final? Cara, quando ele deu isso, pode pensar na BR Multas. Cara, recebeu uma multa de trânsito. Vamos pensar assim, eu recebi uma multa, seja ela qual a multa que for, o motivo que for, né? Igual como eu disse, não importa muito o motivo pelo qual aquela infração de trânsito chegou para você. A gente recorre de todas as infrações. E o mais legal, Henrique, o pessoal às vezes fica muito receoso, né? Fala assim, não, mas só de eu perguntar lá quanto que vai ser ou qual é o meu direito em relação a essa multa, vai ser caro. Cara, a gente faz consulta sem compromisso para o cliente. Então, a pessoa que chega com a multa, independente da gravidade dela, a gente vai falar, olha, tem possibilidade? Não tem possibilidade. O que é essa possibilidade? A gente ganhar um recurso, trazer algum benefício, às vezes uma pontuação, a carteira já está com alguns pontos ali, né? Às vezes você vai recorrer e vai evitar que uma pontuação seja lançada. Então, cara, eu posso ficar aqui até amanhã te dando vários exemplos, mas eu sempre gosto de trazer da mais corriqueira, né? Que geralmente o pessoal toma, às vezes sem cinto de segurança, né? Chega muita gente lá e os veículos hoje em dia está praticamente impossível você andar sem cinto. O meu carro, se eu ando um quarteirão, um poste sem cinto, ele começa a pitar, bicho. O meu tem isso também, fica uma sirene lá. É uma loucura, não dá. Se o cara anda sem cinto hoje, é problemático. Se me multarem sem cinto, eu vou falar, vem cá, anda aqui no carro, aqui, anda um pouquinho aqui pra você ver. Você vai botar sem querer o cinto. Não dá, cara. Então, tipo assim, os carros mais modestos, principalmente, né, essas gerações mais novas aí, estão com esse alerta, eu acho super válido, tem que fazer barulho mesmo. Tem gente que coloca ali um negocinho no cinto, é uma coisa meio louca, né? Tem um amigo meu que Você já viu isso, Fernando? Ele pegou que negócio que é o que encaixa, né? Falei, que negócio que eu ia falar até o Paulo, que porra que é esse aqui? Ele fica do passageiro lá, ele deixa para não precisar colocar, no dele também, para não colocar o cinto. Loucura. Rapaz do céu. A minha namorada, a maravilhosa Mariana, ela senta de lado no banco, às vezes, para não colocar o cinto. Ela descobriu como não fazer o carro fazer barulho do lado dela. É mesmo? Do meu lado não tem jeito. Eu já sentei de lado, já fiz de tudo ali. Porque às vezes vai andar um quarteirão, ele não quer saber. Ele quer que você coloque o cinto. E aí a galera chega lá, né, o cliente chega com a multa de cinto, cara. Pô, não tem como eu andar sem cinto, não sei o quê. Muitas vezes acontece do agente de trânsito errar a placa, né? Foi multar um outro veículo e pegou o seu lá errado. Não houve abordagem. Então, tem vários detalhes ali. Então, desde essa multa mais simples, né? A multa a radar, que é a campeã hoje, né? A multa média, até 20% de velocidade. Cara, o que tem dessa multa que chega para a gente lá hoje é mais de 50% do nosso trabalho. Então, a gente tem 2.000, 3.000 serviços mês, exemplo. Mais de 50% é de 20% do radar, né? Que aquela multinha ali, radar de 60, você passa 60 e pouco. Enfim, desde essa infração, né? Que são os recursos aí bem mais baratos, mais em conta, até as situações mais gravosas. Das situações mais gravosas, a gente sempre traz o exemplo da lei seca, né? A lei seca pode suspender sua carteira por 12 meses e você tem que fazer curso e prova de reciclagem. Então, o caso da lei seca, né? O dirigir embriagado, é um caso emblemático em que a gente, através do recurso, evita que a pessoa tenha esse problema aí de ficar com a carteira suspensa, né? É um recurso que é muito interessante, que eu sempre costumo falar isso também, quanto mais complexa a multa, mais fácil da gente ganhar. Porque a aplicação dessa multa, Henrique, ela exige uma série de conhecimentos do agente de trânsito que muitas vezes ele nem é treinado para isso. E aí, automaticamente, quando ele aplica da forma que ele acha que está certo, a gente vai lá e encontra as falhas,
né? Existem várias falhas que eles cometem o tempo inteiro e não é por maldade, eu acho que é por questão de estrutura do Estado mesmo, né? Eu não estou falando mal de nenhum agente de trânsito aqui, muito pelo contrário. Acho que eles estão fazendo o trabalho deles, mas a gente faz o nosso, que é garantir ali o direito da pessoa. Então, obviamente, se tem uma falha ali na aplicação daquela multa, passa a ser direito da pessoa que aquele ato seja anulado. Isso é direito constitucional, gente. Não é, a gente não está inventando a roda. Sim. A gente só trabalha com a legislação da forma como ela nos permite trabalhar. Então, todo o trabalho do BR Multas, você falou no início aí, daquela pegada ali, vou dar um jeitinho, a gente tem um contato no Detran. Cara, não existe isso, nunca existiu. Muito pelo contrário, a gente trabalha com o órgão na seriedade que tem que ser colocada sempre. Cara, estamos com um problema, vamos resolver, né? Existe problemas, a gente trabalha com volume, né? Então, o órgão de trânsito, por vezes, ele falha até com a gente, né? A gente protocola, ele não registra o recurso, enfim, tem toda uma complexidade ali operacional, só que a gente sempre está muito preocupado com a entrega para o cliente. Então, desde a multa mais simples até a mais complexa, ou o excesso delas, a gente consegue resolver esses problemas. Legal. Você comentou que muitas das vezes a multa ela tem um valor que é baixo, né? Tem normalmente um corte que vale a pena recorrer a um serviço, vamos colocar uma consultoria, uma assessoria da BR Multas ou não? Quando eu falo assim, financeiramente falando, ou existe, por exemplo, um prejuízo de pontuação que a pessoa, por causa daqueles pontos, pode perder a carteira. Sim. Eu quero dizer assim, só para entender, Lucas, eu recebi uma multa de, sei lá, de R$150. Certo. Minha carteira está zerada de pontos, beleza? Vale a pena recorrer nesse caso? Sempre a gente vai fazer aquela análise que eu te falei, né, Henrique? Então, não tem como a gente pegar uma suposição. Então, essa aqui vai valer a pena, não vai valer a pena, vai depender da situação em si, né? Às vezes você vai receber uma multa dessa, sua carteira não tem ponto, não tem nada, mas a foto do seu veículo estava ilegível lá no radar, né? Você não vê seu carro. Tá. Muitas vezes eu já fiz isso, né, atendendo cliente, hoje eu não atendo muita gente mais, mas fala, cara, lê a placa do seu carro aqui nessa foto. Você consegue? Não. Então, como é que você vai falar que esse carro aqui é o seu? Então, só disso, por exemplo, acontecer, estacionamento. Cara, se o carro foi removido, tá lá na lei que tem que ser removido. Tá. Pô, se não removeu, o ato é nulo, tá errado. Deveria ter sido feita a remoção do veículo. Então, é nesses detalhes e que a gente vem pegando e fazendo o trabalho de recurso e atendendo as pessoas. De toda forma, a gente sempre fala, Henrique, que o BR Multas a gente tem que trazer alguma vantagem para o cliente. Então, exemplo, uma multa de R$130, R$150, igual você falou, né? De 150 não existe, por isso que eu estou falando de 130. A gente vai fazer um recurso desse que custa R$80. Poxa, mas vou pagar 80 e vou pagar mais 130 se der errado. Primeira coisa é se der certo. Você ficou sem a pontuação, você ficou sem os R$130. E se der errado? Cara, certamente essa pontuação não vai cair no seu prontuário. Então, seu prontuário vai continuar limpinho. Essa multa, muita gente não sabe, essa infração média, ela pode ser convertida em advertência. Só que o órgão não faz isso de bonzinho. Ela faz de acordo com solicitação. Quem faz a solicitação? Você pode fazer, não sabendo, e dá errado, ou você pode contratar o BR Multas para fazer. Quando você fala advertência, em que sentido? Em vez de ser pontos, ter outra Converte a advertência, porque se a pessoa não tem multas média, não tem multas durante 12 meses, a multa média e a leve, ela pode, por lei, ela tem que ser convertida em advertência. Só que o órgão não faz isso de ofício, que a gente fala, né? Não faz isso automaticamente. Ele faz de acordo com solicitação. Então, o cidadão ele tem que fazer uma solicitação para que isso aconteça, entendeu? Então, tem várias vantagens, tem vários itens que é o que eu falo sempre. Tomou uma multa, pessoal, procura o BR Multas, faça uma consulta antes de simplesmente ir lá e pagar essa multa. Né? Por mais que seja uma multa baratinha, porque às vezes você tem um direito desse. Não, porque eu faço isso, eu faço isso. Muita gente. Não, isso vai pagando. Tem o caso igual quando tinha, na verdade, agora até troquei, mas antigamente todo carro meu era na pessoa jurídica. Então, o ponto não ia para a pessoa física, né? Se eu não identificasse o condutor, eu pagava dobrado. É um grande prejuízo isso, né? Porque, primeiro, que você está descumprindo a lei, o Detran, o órgão de trânsito, na verdade, o Estado, ele está te multando por não identificar o condutor. Então, no seu caso, eu acredito que você não era transportador, não era frotista, era o seu carro mesmo, né? De uso da empresa e etc. No seu caso, não é tão
é alarmante. Mas, por exemplo, empresa transportadora, quando ela faz isso, ela está incorrendo em várias situações que podem gerar um passivo gigante para elas. Passivo com funcionário, né? Porque o funcionário pode virar e falar assim, não me deram a oportunidade de eu identificar essa multa. Só me cobrava dobrado no meu contra-cheque. Nisso, lá na frente, como é que você vai provar o contrário? Né? Outra situação que a gente já viu acontecer, o chefe do Detran notificar a empresa para mandar, para falar, olha, se você não começar a identificar o condutor, nós vamos começar a lançar ponto na sua carteira. Ah, consegue? É? Porque, não, na verdade, ele não poderia fazer isso, mas ele deu um susto, porque a empresa recebia muitas infrações, só fantasminha dirigindo. pagava tudo dobrado, né? Altíssimo valor, né, de custo mesmo disso. E aí sempre, na maioria das vezes, vai estourar ali no motorista, que já está ali no dia a dia na luta. E contra a legislação. Então, por exemplo, se eu pego uma ISO, né, vários transportadores, a gente vê ali no caminhão escrito ISO, que é certificado de conformidade com a legislação, com toda a estrutura. Se a ISO vai lá numa consultoria dessa e pega, ele perde, porque ele está descumprindo a lei. E muito transportador não conhece isso. E a gente está aí para resolver esse problema. A gente tem um trabalho de gestão de frota que é fantástico para essa galera, que realmente soluciona e traz redução de custo efetivo lá na ponta. A gente consegue provar para o empresário que a gente traz essa redução de custo. Então, o BR Multas ele não atende só a pessoa física, ele atende as pessoas jurídicas que são frotistas, ou as pessoas igual o Henrique aí, né, que agora já tirou o veículo do CNPJ, fica pagando multa dobrada. Isso não existe. O recurso custa, dessa multa de 130, o recurso custa 80. Não faz sentido. Você corre a possibilidade de você ganhar um recurso e não ter o ponto na carteira. Pô, por que pagar dobrado? É só... E detalhe, o BR Multas do mercado tem uma inovação que a gente vai falar sobre ela mais para frente um pouquinho, que a gente fala dos produtos, mas, cara, a gente tem uma proteção da CNH lá que é fantástico. É muito barato. E te deixa livre dessa preocupação. Tomei, não tomei, BR Multas já vai resolver. É tipo seguro de vida. O cliente, ele consulta a BR e vocês vão falar se é viável ou não. Muitas das vezes chega um caso e fala, acho que aqui não adianta mexer, né? Cara, acontece. Pouco, mas acontece. Porque o próprio equipamento, Henrique, ele falha. Falha numa foto, falha numa aferição, falha numa informação. Então, mesmo quando é equipamento, o radar, né? Que o pessoal fala, multa de radar, isso não tem como recorrer. Cara, a gente vê muita falha. Dentro de Belo Horizonte mesmo, hoje, não, quem é de Belo Horizonte principalmente, né? Vocês perceberam aí que a prefeitura tirou vários equipamentos da rua. Vários. Se não me engano, ficaram só os de avanços de sinais e faixa de ônibus. De velocidade, BH está sem nenhum radar. Por quê? Certamente acabou o contrato com uma empresa. Antes de acabar o contrato, o que acontece? Esses radares ficam funcionando, muitas das vezes sem aferição, sem a devida manutenção, e aí as pessoas vão pagando multa, sem o equipamento estar 100%. Às vezes, você nem passou naquela velocidade de verdade, o equipamento está desaferido, como é que vai saber se está certo ou está errado? Então, a administração, né, a administração pública, ela está ali para fazer a parte dela, mas ela tem que fazer, a gente sempre fala, o ato tem que ser perfeito. Se o ato não é perfeito, automaticamente cabe recurso que pode ser anulado. Então, tem várias situações que a gente sempre vai ser transparente com o cliente, falar, cara, aqui a possibilidade é baixa da gente ganhar, mas se você quiser recorrer por conta de uma pontuação, você não precisar de pagar essa multa por agora, a gente sempre vai trazer esse benefício para o cliente. Legal. E os processos, eles sempre funcionam na esfera administrativa ou na esfera judicial? A gente só fica só no administrativo. Só no administrativo? Se acontecer alguma falha dentro do processo administrativo que o cliente queira discutir judicialmente, não é com o BR. Aí ele vai contratar um advogado para cuidar dessa parte. Tira a dúvida aqui para quem está acompanhando aqui, qual que é a diferença da esfera jurídica para a esfera administrativa? É bem simples, tá, pessoal? A grande diferença do que é administrativo e do que é judicial é que no administrativo, então, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte te multou. Você passou na faixa de ônibus lá ou avançou o sinal e a prefeitura te multou. A própria prefeitura vai julgar aquele recurso para saber se ele é válido ou não. Se aquela infração foi aplicada de forma correta ou não. Aí você fala assim, mas a prefeitura nunca vai julgar contra ela. Julga. Por quê? Todo o órgão administrativo, né, toda a administração pública, ela é regida por lei. Então, não é da cabeça do julgador. Ele vai olhar a lei. Se eles estiverem descumprindo a lei, ele é obrigado a acatar aquele recurso. Então,
Aí fica dentro da prefeitura. Então, aqui no caso de Belo Horizonte, BH Trans. Estou dando exemplo aqui de um órgão específico, né? Já o judiciário, né, é quando vai para o juiz, né? Que a gente tem ali a estrutura do juiz, que tem audiência e tudo mais. No recurso, não. No recurso não tem nada disso. A gente apresenta o recurso, a turma julgadora julga, são 3 instâncias, a gente vai movimentando esse processo ali. Não tem audiência, não tem burocracia nenhuma. Ou seja, o cliente só tem que acompanhar lá com a gente o processo. Ele não tem dispêndio nenhum nesse meio aí. Legal. Você comentou que quando eu tenho uma necessidade, tenho o suporte da BR, mas agora vocês criaram uma solução há pouco tempo atrás que dá tranquilidade para o cliente, é isso? A gente criou, e aí é muito legal, né, Henrique? Eu sou um entusiasta aí do franchise, sou um bebê perto de você, que tem muitos anos de carreira. Quando eu falo bebê, eu tô me sentindo um velho. Não, mas é no franchise. É anos de franchise. Entendi, beleza. E aí, cara, corrigiu bem, entendeu? E aí, cara, eu estudando, entendendo muito sobre franchise, etc. A gente tem as inspirações ali de McDonald's. Assim, cara, como é que esse cara começou e tal, não sei o quê. Uma coisa que eu identifiquei muito no nosso mercado é em relação à inovação, que é um mercado que ele é muito fechado, né? Multa de trânsito não muda. A última atualização que teve, nós estamos em 2024, a última atualização de valor que teve, se não me engano, foi em 2011. Olha para você ver. Valores? Valor de multa. Agora estão ventilando falar que vai aumentar alguma coisa. Pode até ficar desatualizado, né? Você não tem problema. Mas é assim, né? Historicamente, a gente tem um problema em relação... Problema não, né? É questão do Estado mesmo se movimentar dessa forma. Tem algumas situações, Henrique, que eu acho que deveriam ser bem mais graves. Exemplo, beber e dirigir. Não tinha que ser só 3 mil, não, 10 vezes gravíssimo, não. Tinha que ser 30 vezes gravíssimo. Queria ver se a galera ia continuar fazendo essas palhaçadas aí. Exemplo, o cara do poste lá de São Paulo. Sim, e aí, como é que faz, né? Então, existem aí os justos que pagam pelos pecadores, mas tem algumas situações que são absurdas, né? Que tira a vida das pessoas. Não existe porque bebeu e dirigiu. Então, cara, estudando franchise, falei, cara, franqueadora tem que inovar. Então, como que a gente vai fazer isso? E a gente estuda isso, cara, diuturnamente, como que a gente vai inovar, E o BR Multas é a única, tá? A gente tem mais dois players no mercado aí de franquia de recurso de multa, que até onde eu acompanho, a gente está sempre de olho ali na concorrência, não tem inovação em relação a produto. O BR Multas, todo ano a gente tenta lançar um produto, e vem lançando produto, e isso é um diferencial nosso muito forte. E aí a gente lançou a proteção da CNH. O Henrique está ali, tomou uma multa. Cara, se essa multa vai gerar suspensão na minha carteira, se não vai, cara, é só contratar o plano lá, que esse problema você pode deletar da sua mente, que assim que cair a notificação, a gente vai fazer o recurso dela para você, e você não vai ter o problema aí de prejuízo de suspensão do seu CNH ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente tem 4 planos nessa proteção da CNH, que o cliente vai adaptando ali à sua realidade. Então, a gente tem planos lá que é a partir de R$ 14,90, eu acredito que seja um cara muito prudente no trânsito, mas acaba recebendo uma multa ou outra ali durante o período de 12 meses. Esse plano de R$ 14,90 cobre até 6 infrações por ano, né, no período de 12 meses. Paga aí no cartão de crédito, na recorrência, bem tranquilo. A gente tem outro plano que é ilimitado, né, sem pegar as infrações suspensivas, mas qualquer quantidade de infração que a pessoa receber sem pegar as suspensivas, custa R$ 44,90 por mês. Então, ela vai pagar 44 ou 14,90, assim, o que chegar de demanda, claro, 14,90 limitado a 6. E sem suspensivas. Tá. Ele só manda para a BR Multas, que a BR Multas não vai cobrar um adicional ali para resolver aquele problema. Não, tá no plano. O outro é ilimitado, cabe muito para Uber, porque eles recebem muitas infrações pequenininhas, roda muito, né? Tem gente que roda 5 mil quilômetros por mês dentro de Belo Horizonte. Né? Eu estou sempre dando exemplo de BH aqui, gente, porque é onde que a gente vive, né? Então, lógico que a gente tem unidades até fora do estado também e tudo, mas eu sempre dou um exemplo aqui. Então, o pessoal toma muita infração pequena. Então, esse é muito legal para eles, porque um recurso de uma média custa R$80. O plano é R$44,90, certamente ele toma mais de uma por mês. Então, é muito interessante para a galera aí que tá no Uber, que está trabalhando aí no dia a dia. Tem um outro plano, que esse é completão, né? A gente é o plano ouro que a gente chama lá, que vai pegar processo administrativo, vai pegar lei seca, vai pegar qualquer tipo de infração que você receber para você não ter sua carteira suspensa. Esse custa R$ 79,90 por mês. Tá? E o quarto plano, não menos importante, é para aquela pessoa que recebeu ali uma infração na PPD.
né? Acabou de tirar a PPD? carteira. É a permissão para dirigir, aqueles 12 meses, Tá. quando você tira a primeira carteira. Tem gente que fica 12 meses sem dirigir, você acredita, Henrique? Com É? medo de tomar multa. É mesmo? É, ué. E o BR Sabia Multas disso, foi... É, ué. É porque me relembra aqui, porque já tem tempo aí que eu tirei a carteira. Mas é porque não pode tomar multa nesse período? Nenhuma multa? Pode tomar uma leve ou uma média. Aí a pessoa prefere deixar guardadinho para passar os 12 meses. Fica 12 meses sem dirigir, esperando pegar a carteira Aí, definitiva. na hora com que medo. volta depois do 13º mês, não sabe dirigir, né? Não sabe, tem que pegar o motorista para habilitar, a condução para habilitado. E acontece, cara, é triste. E aí o BR tem um produto para essa pessoa específico, né? Esse serviço custa R$100 por mês. Então, exemplo, a pessoa faria, ele acabou de tirar a carteira, faria um investimento ali de R$100 por mês, fica 1.200, com a garantia da VPD. Se ela receber qualquer infração, traz para a gente que ela não vai perder a carteira. Tá. Então, um negócio assim, fantástico. Hoje, assim, a gente está tendo até que dar uma segurada nas vendas, né? Porque a gente que faz toda a operação. Então, teve uma avalanche de contratação, a gente está tendo muito cliente procurando, os nossos próprios clientes, gente que fica sabendo, vai procurando e vai querendo contratar. Então, a gente está dando até uma segurada, porque a gente entrega 100%. O nosso cliente, ele não tem... por mais que alguns serviços a gente precise de lançar ele no mercado e etc., que é aquela história ali dos testes, né? A gente já fez bastante teste, estamos fazendo ainda, mas a gente precisa de uma base consolidada para seguir com os nossos testes lá. Hoje a gente ainda recebe, né? Você, se quiser, tem ainda uma vaguinha lá para você, mas a gente está fazendo isso com muita calma, estabelecendo todos os processos bonitinhos para o cliente ficar atendido 100% lá na ponta. Legal. Vamos falar um pouco do modelo de negócio, modelo de franquia, Lucas. E assim, existe um processo aí administrativo, né, para conseguir ter êxito, né, dar todo o suporte para o cliente lá na ponta. Quando alguém que busca o modelo da BR Multas, ele precisa ter uma característica, por exemplo, de experiência nesse setor ou não? Por essa questão técnica que existe para dentro do modelo de negócio. Realmente, é um assunto bem complexo, né? À primeira vista, assim, a gente já teve situação de funcionário de franqueado lá, chega lá e fica até chorando na hora do treinamento, porque é muita carga de informação. Mas, graças a Deus, hoje ela está lá, né? Tem 2, 3 anos já que está na operação com a gente, super bem. O que é um grande diferencial do BR também, viu, Henrique? A gente pega esse franqueado, ou a equipe do franqueado, faz um treinamento com esse franqueado presencialmente na nossa sede, que dura 7 a 9 dias aproximadamente. Então, ali você vai ver toda a parte teórica e toda a parte de prática, né? A maior parte do treinamento é prática. Então, você vai atender cliente de verdade, você vai fazer ligação, você vai lançar no sistema, você vai fazer todo o processo que você faria lá na sua unidade. Então, qualquer pessoa, do mais leigo ao mais próximo do direito, vamos dizer assim, pode ter uma franquia do BR Multas, desde que ela seja comercial, né? As pessoas que não são muito comercial, aí tem problema, porque precisa de vender, né? Então, as pessoas que que são mais introvertidas, etc., têm mais dificuldade com o vender, né? Porque a gente precisa fazer aquela análise, entender o caso do cliente e fazer o pitch de venda ali para a pessoa ter o convencimento de que aquilo dali é o serviço certo para ela. Então, sendo do comercial, a outra parte ali de entender do direito de trânsito é com a gente. Legal. Quando você fala essa característica comercial ser importante, como que funciona normalmente a venda desses serviços lá na ponta, na unidade do franqueado? É uma venda bastante consultiva, tá, Henrique? Então, o cliente ele vai chegar ali aflito por alguma situação. Normalmente ele chega o quê? Presencialmente? Ele chega de forma online? Chega de várias formas, né? Tem muita... O online hoje, né, tá dominando aí, mas a gente gosta muito do presencial, então as nossas unidades, na maioria das vezes, são bem chamativas. Então, a pessoa está passando na rua, vê um container, vê uma unidade física, como é que funciona isso? Então, 95% dos nossos clientes hoje chega na unidade e fala, cara, como é que funciona isso? Porque essas perguntas que você está me fazendo aqui é normal, né? Então, a gente responde isso com muita tranquilidade. E aí, chegou esse cliente, ele vai chegar aflito, ele vai chegar bravo por alguma situação que passou, seja uma lei seca, um cinto de segurança, enfim, vários exemplos que a gente deu aqui, que vai querer resolver aquele problema, ou seja, ele vai querer recorrer daquela infração, ver quais são as possibilidades, etc. A gente faz uma análise, né, consultiva, entende
tanto a questão daquela infração quanto as multas que possivelmente ele já tem anteriormente ou que tem na CNH, para proteger a CNH desse cliente e evitar que ele tenha aí um problema com suspensão, por exemplo. Tem muito cliente que nem sabe. Chega no escritório, por causa de uma multa, fala, cara, se você receber os pontos dessa multa aqui, você vai ceder ponto e vai ter 6 meses a 12 de suspensão. Como é que vai fazer? Aí o cara, é mesmo? Aí você mostra, explica tudo direitinho, com muita tranquilidade ali, o cliente entende. E a gente tem recurso específico para esse tipo de situação também. Legal. Então, esse é o formato comercial ali, que nesse período de 7, 9 dias, vocês dão toda a bagagem para o franqueado ele se desenvolver. Parte teórica e prática. Depois é suporte, cara. Sim, pegou ali a parte teórica toda, pegou a prática, ele vai para o jogo. Tá. Na primeira semana de unidade física, a gente acompanha a primeira semana de operação. Então, ali todos os detalhes, cara, desde sei lá, a luz não tá legal, até a máquina de cartão ou atendimento do próprio franqueado, dos funcionários deles, a gente vai alinhando aqui dali. E dentro do nosso sistema hoje, dentro do nosso CRM, o Henrique, a gente tem acesso a todas as conversas de todos os atendimentos. Então, a gente vai dando um toque também. Vai lá, pega por amostragem, fala, olha, esse cliente aqui, às vezes você não converteu por conta disso. Então, qual que é a intenção do BR Multas? Cada vez mais vender recurso lá na ponta, atender maior quantidade de cliente, porque é assim que a franqueadora rentabiliza. Sim. Porque um dos ganhos da franqueadora está relacionado à venda lá na ponta, né? Sim, que a gente é que executa então, o trabalho, né? Por isso que eu falo que é muito comercial, porque lá na ponta, o franqueado, na maioria das vezes, ele vai estar simplesmente 100% focado no comercial. Até o financeiro... Ele não vai fazer o processo administrativo? Não, quem faz é a franqueadora. Tá. A franqueadora são os advogados da franqueadora, que você vai lançar esse recurso que você vendeu no sistema, o advogado da franqueadora que toma conta. Daí para frente. Da parte operacional, o franqueado ele não faz nada. Entendi. Ele entende, mas ele não sabe fazer. Ele não precisa de saber fazer recurso. Ele entende do que é um recurso. Ele pega de recurso, entende, sabe quais são as possibilidades, quais são as dificuldades em relação àquele trabalho, tudo, bonitinho. Mas ele não faz. Porque essa parte de passar esse know-how de fazer recurso, isso seria muito complexo. Aí precisaria ser gente né, para entregar a qualidade que a gente entrega, precisaria ser do direito e etc. Tá, então, legal. Então, assim, agora entendi até melhor por que, né, essa característica comercial e muitas vezes a única que ele vai ter ali de relacionamento com o cliente, prospecção. Sim. Você tem esse background aí. Exatamente. Então, o franqueado ele é uma franquia muito tranquila, vamos dizer assim, porque não tem a parte operacional. Você vai vender o serviço, lança no sistema, lançou no sistema, daí para frente com a franqueadora. E tem um detalhe muito importante que a gente não deixa de entregar o nosso 100% do lado da franqueadora. Então, a nossa marca está sempre forte lá na ponta com o cliente, porque, independente da tratativa que foi feita ali, o serviço vai ser bem feito. Sim, legal. E me fala uma coisa aqui, Lucas. Cada estado ele tem, ou cada prefeitura, cada cidade onde é feito o tratamento, né, dessa defesa, esse tratamento administrativo? Estado, é município ou tem um órgão federal? Tem o órgão federal, tem o órgão estadual e tem o órgão municipal de trânsito. Então, eu vou pegar o exemplo aqui de Minas, tá? A gente tem lá na BR, sei lá, qualquer BR, 040 ou 381, a gente tem a PRF, que é federal. Isso. Dentro, por exemplo, se a 381 passar dentro de um município, exemplo, tá? A 381 ali na trincheira da Praça Semig, ali, aquele pedacinho, tem radar que é da Transcom. Que a Transcom está gerenciando aquele pedacinho. Então, o cara está na rodovia. Ele entrou dentro do município. A Transcom, que é municipal, gerencia, mas é numa rodovia. Né? O cara está vindo de São Paulo, passando para outro estado, não importa. Ele pode tomar uma multa na rodovia, sendo no município. Federal também tem o DENIT, né? Enfim, tem vários órgãos, não vou falar todos aqui, senão a gente fica aqui até... E tem os estaduais, né? Que é, por exemplo, aqui no caso de Minas, tem o DETRAN, tem o DR, né? Que vão multar de forma estadual. Então, por exemplo, o DETRAN cuida do licenciamento. Quando você tem uma blitz ali que apreende um veículo, por exemplo, é o DETRAN que está agindo, não é o município. O município não cuida de licenciamento. O imposto do licenciamento vai para o Estado. Então, quem gerencia isso é o Estado. Né? Então tem as divisões, né, todas legais, e também tem os convênios, onde que o Estado, a Polícia Militar, por exemplo, vai multar dentro de Contagem.
porque ela tem um convênio. Então, olha para você ver onde que a gente chega no nível de detalhe. A gente tem que ir lá, por exemplo, você recebeu uma multa de cinto de segurança em Contagem, em BH. A gente tem que ver se o convênio está válido entre a Prefeitura de BH e a PM. Tá. Porque se não tiver convênio, por exemplo, a multa é nula. Entendi. E acontece muito. Ah, é? Convênio vence, não dá tempo É mesmo? E a galera fica pagando multa sem. É mesmo? É. A gente tá nas redes sociais lá, cara. Sim. A gente sempre tá alertando o pessoal, né? Quem não conhece aí, segue lá o BR Multas, quem dirige, principalmente, Sim, porque sim. independente de querer entender mais o modelo de negócio, etc., para quem dirige é fantástico, porque a gente tá sempre antenado ali, trazendo as notícias e por aí vai. Legal. Show de bola. Vamos falar um pouquinho mais sobre o modelo de negócio, Bora. modelo de franquia, para a gente entender quais são os modelos de franquias que existem hoje. Gostei do negócio, estou vendo que tem potencial de mercado. Quais são as opções que existem para que eu possa empreender? Cara, eu vou começar pelo modelo mais simples, né? Que é o modelo home. Então, a gente hoje tem uma taxa de franquia ali na casa de R$10 mil, né? Inclusive, está até defasada essa taxa de franquia. A gente está conversando lá já sobre aumentar um pouco, porque a gente faz todo esse processo de treinamento com o franqueado home e ele pode trabalhar de casa, né? Ou pode ter um escritório, ou etc. É um modelo bem enxuto, que ele vai fazer ali as prospecções, ele vai ter todo o suporte da franqueadora, financeiro, contábil, o telefone que a pessoa utiliza para trabalhar, a gente que fornece. Todos os leads que ele vai tratar, que ele vai ativar, é a gente que fornece e não tem custo nenhum. O mais interessante é isso. O nosso franqueado home, custo dele de rodar a unidade dele vai ser energia e internet, né? E um computador que ele precisa de ter ali para usar. O financeiro, toda a parte, né, nesse modelo, todo o recebimento, nota fiscal, tudo é feito pela franqueadora. Então, ele não tem que fazer conciliação bancária, é 100% focado no comercial. Então, ele não tem preocupação com nada em relação a outros assuntos, em relação ao negócio. Então, é um negócio bem enxuto, né? Que consegue aí, com baixíssimo investimento, a pessoa quiser ter o seu próprio negócio. É bem interessante. A gente já tem case de franqueado que começou com o home, já está com a loja, já está conseguindo explorar a atividade. Então, é bem fantástico, bem legal, é fantástico o modelo. Tem trazido grandes benefícios, tanto para a franqueadora quanto para o franqueado. Está sendo bem legal. Nesse modelo, ele contribui ali com 70% do que ele vende, né, para a franqueadora e fica com 30% de lucratividade ali. Então, exemplo, vende 10 mil por mês, que é o mínimo, tá? 3 mil por mês. Okay. Então, 3, 4 meses a pessoa recebe ali o payback de volta, né? Tem um dinheiro de volta, trabalhando direitinho. Então, é um modelo fantástico. Essa pessoa vai ter condição de vender 30, 40 mil por mês. Vai crescendo a carteira de cliente. O Henrique foi lá, captado, porque tomou uma multa, não sei o quê. Cara, o Henrique vai tomar outra multa. Sim. E ele vai voltar para quem? Para quem atendeu ele. Então, a gente tem vários exemplos, né? Então, vai crescer na carteira, mais para a possibilidade de você atender mais gente. O outro modelo, que é um diferencial do BR, é o modelo de container, né? Então, a gente sempre teve a vontade de estar muito próximo do motorista. Uma coisa que a gente observou, que as empresas que tinham no mercado, que existem até hoje, elas ficam muito afastadas, muito escondidinha. A gente quer estar próximo do motorista. Eu quero estar no posto de gasolina, por exemplo. Eu quero estar na esquina de um sinal. Eu quero que o motorista me veja, que seja acessível o meu trabalho para ele. Né? Então, a gente criou esse modelo de container que é fantástico. Se tiver como fazer um corte aí, Mendonça, colocar a fotinha do container para nós. Aí, Mendonça, tá querendo corte com... Hã? Com a fotinha do container, porque é diferencial, né? Coisa boa. E aí o franqueado tem a possibilidade de fazer um investimento de R$50 mil com a alocação do container. Já com a estrutura física? A gente entrega a estrutura física pronta, né? Sendo ela alocada. Se a pessoa quiser comprar o container mais para frente ou comprar no início, é mais ou menos R$50, R$70 mil o investimento do container, mais 30 da taxa de franquia. Ali dentro do container você vai ter ali 2 funcionários, mais o franqueado, então são 3 pessoas trabalhando ali. Rentabilidade aí, o faturamento bruto aí, a gente vai ter 50, 70, 80 mil reais. Vai depender do desenvolvimento ali, com 30% de margem. Então, nosso trabalho é um negócio que, assim, é muito enxuto, né? Sim. A gente tem que, dentro do container, são 2 mesinhas, computador e impressora. Então, a gente não tem custo com estoque, não tem custo com nada. Né? É energia, água, luz, internet, cara, e aluguel.
né? E o funcionário, é claro. Então, é muito enxuto, é muito legal, que a margem ela não é, vou dizer assim, comida por algumas estabilidades. Fez, recebeu, cara. Não tem o que variar. E nesse ponto físico, né, do container, é também 70/30? Não, aí é o contrário. Ele vai ficar com 70, porque eles têm o custo operacional maior, que é aluguel, funcionário, etc. E a franqueadora fica com 30. Tá. É o contrário do home. Porque o home ele não tem custo nenhum e a franqueadora dá alguns benefícios para ele. Ele não paga taxa de sistema, ele não paga taxa de marketing, não paga nada. Né? Então ele fica com 30, limpinho, e a gente fica com 70 para abarcar todos esses custos aí. E tem a unidade loja, que é também bem visível, bem chamativo, né? Tem toda uma padronização. Então, apesar da gente estar novo aí no mercado, né? Todas as nossas unidades, Henrique, elas seguem o mesmo padrão, né? Tudo amarelinho, bonitinho, com a logo em evidência, enfim, tem todo um processo ali que a gente cuida muito da imagem da unidade. E aí, na unidade de loja, a gente vai ter um investimento aí de aproximadamente 60, 70 mil reais, que cabe aí, casa na mesma situação do container. É um ponto físico, onde você vai poder explorar a atividade ali de algumas pessoas, faturar aí de 50 a 80 mil reais por mês, né? Então, é um negócio que, assim, com muita tranquilidade, a gente consegue ter um payback também rapidamente. Aí tem franqueado nosso que, com menos de 12 meses, conseguiu o payback nesse retorno desse investimento, já está pulando para a segunda unidade. Então, é um negócio fantástico. Então, são 3 modelos. Tem um modelo container, tem um modelo home office e tem um modelo de loja. Isso. O investimento vai, então, de 10 a 70 mil. Aproximadamente. E o que é de potencial de faturamento? Ó, eu comecei, como você chegou até a comentar um pouco aí do home office, mas fala um pouco mais do potencial de faturamento que existe em cada um desses modelos. Sim, no home, a gente sempre calcula, Henrique, a faixa de 15 a 30 mil de venda por pessoa no mês. Então, como a gente tem as unidades próprias, a gente consegue medir isso muito bem. Né? Então, hoje o BR das 20 unidades que a gente tem hoje, 6 são operações próprias. Então, eu sei quanto uma pessoa consegue faturar. Né? Lógico, tem gente que é fora da curva, que fatura, né, mais do que o normal, mas dentro da média de 15 a 30 mil. Então, se o cara está no home, né, o franqueado está no home, ele vai ter esse faturamento de 15 a 30 mil reais. Se ele tem uma unidade dessa física com 2 pessoas trabalhando, com uma pessoa trabalhando, vai só multiplicar. Então, ele vai ter de 15 a 30 com cada pessoa, ele vai ter mais ele trabalhando, então pode chegar aí até 90 mil de faturamento. Eu não gosto muito de falar de 90, 100 mil, que é coisa que a gente faz em unidade própria nossa, porque são unidades mais maduras, são unidades que já têm mais de 5 anos. Então, isso eu não gosto de trazer essa ilusão para o franqueado neste primeiro momento, principalmente para quem tem interesse no negócio. A gente é bem pé no chão, cara, é de 15 a 30 mil, tem uma rampagem, tem um processo aí. Para o negócio se sustentar, cara, é no mínimo 10 mil por pessoa. Se não vender 10 mil, dá problema, entendeu? Então tem que correr atrás ali, fazer o negócio acontecer. O franqueador dá todo o suporte para que isso aconteça, o negócio girar. Então, a capacidade de venda de uma unidade com 2 pessoas, por exemplo, vai ser de 60 mil, 70 mil. E me fala uma coisa, quando você tem um ponto físico, você tem ali uma visibilidade, mas eu acho que também é importante trabalhar com estratégia de marketing, né? Quais estratégias, para quem está nos acompanhando aqui, está se identificando com o negócio, quais ações que vocês orientam até para depender também, se tiver alguma coisa física desse empreendedor, ele entender quais precisam? E aí é até legal, Henrique, porque independente do modelo de negócio, né, a gente tem várias entradas. A gente falou um pouco aqui sobre a questão comercial e as pessoas se preocupam muito com isso. Fala, cara, da onde vai vir meu cliente? Como que eu vou chegar nesse cara? A gente tem várias possibilidades. A primeira delas é a porta. Tá. Cara, a gente, 40% mais ou menos dos nossos clientes é cliente de porta. Ah, é? Porque é muito chamativo as nossas unidades. Então, a gente tem essa tranquilidade de falar, cara, abrir uma unidade. Eu estava em Patinga semana passada, no container lá do nosso franqueado Plínio, que é a primeira semana de operação dele. Cara, no primeiro dia sentou o cliente, eu até postei. Abriu, o cliente chega. E é um negócio muito específico, né? Sim. Então, abriu a porta, o cliente chegou. 1, 2, 3, vai subindo. Tem unidade nossa que recebe 7, 10 clientes dia. Então, isso é muito volume para o nosso tipo de negócio. Então, essa é um indicativo forte que a gente tem lá da porta. Tem muitas indicações também, porque o mercado é muito carente. Né? Então, tem um oceano azul aí, cara, para explorar, porque as pessoas, quando elas tomam o nosso serviço e elas são bem atendidas, a tendência é que ela indique. E automaticamente essa indicação
vai gerar para a gente ali também um retorno desse cliente ou de um colega, enfim, parente. Outra forma é através das captações de editais, né? Então, a gente tem a distribuição de editais através para a rede. Então, quem quer fazer prospecção ativa, que é muita atividade do home ali, né? Porque ele não tem porta, né? Então, ele começa do zero mesmo. Não vai ter ninguém chegando lá na casa dele para procurar recurso de multa. Então, ele tem que fazer captação ativa. Esses editais, o que é? A pessoa recebeu uma infração de trânsito, seu nome vai para o edital público. A gente tem acesso ao seu nome, seu contato, tudo direitinho no edital. Então, mas aí você já liga para a pessoa e falou, tomou uma multa aí, você viu? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tá. Cara, você tem interesse, essa multa pode gerar suspensão da sua carteira. Né? A gente está aqui para te ajudar, para te proteger. E isso consegue filtrar, por exemplo, por cidade? Sim. A gente filtra por cidade, por estado. Né? Igual, por exemplo, a gente tem unidade de São Paulo. Não faz muito sentido o franqueado de São Paulo fazer captação aqui. Né? Imagina o 011 tocando no seu telefone, o que você pensa? Cobrança. Então, ele vai ligar lá para o pessoal de São Paulo. Né? Mato Grosso? Liga para Mato Grosso. Por aí vai. Né? Então, a gente tem essa distribuição e aí a gente tem a central de leads lá, que é muito interessante, que a gente distribui todos os leads online, eles chegam para a gente e a franqueadora distribui por localidade. A gente também distribui esses editais para evitar de várias pessoas do BR Multas, como o concorrente faz, chamar o mesmo cliente. Tem muito cliente que fecha com a gente e mostra pra gente, cara, olha tanto da mesma empresa me chamou, tanto de gente. Isso é desconfortável, né? Então a gente faz uma distribuição legal ali pro franqueado ter aquele acesso bacana e não ter esse desconforto. E também, Henrique, tem um negócio que é muito legal, que é aquele cliente que volta. É o cliente da carteira, né? Esse cliente da carteira, por obrigação, quando você entra com um recurso, eu tenho obrigação de acompanhar seu veículo e sua CNH, porque eu estou tratando de um processo. Entrei lá, Henrique tem uma infração comigo, entrei lá para olhar o processo dele, tem uma infração nova, eu consigo acionar esse cliente novamente, consigo ligar para o Henrique e oferecer para ele um serviço novamente. E a gente faz o quê? Se você tem uma unidade com a gente, e esse cliente é da sua base, eu te informo que o Henrique tem a infração X, você entra em contato com ele de novo. Ou seja, você ativa a sua carteira rotineiramente. E o mais interessante, Henrique, a gente não tem cobrança para o franqueado para isso. A gente faz isso de forma que, para fomentar o comercial, né, para que o franqueado consiga vender mais. Por que eu não tenho cobrança? Lucas, você não tem custo? Não tem custo. Porque eu já faço isso lá no custo do processo que o cliente já tinha. Né? Ou também tem um serviço de monitoramento, que o próprio cliente contrata lá, que a gente vai avisar ele. É um pouco diferente, mas existe a forma de colocar o cliente para pagar esse monitoramento dele. Né? Então, para o franqueado fica muito leve a operação, né? A gente não ter custo sobre isso. Então, sempre quando tem uma infração nova, a gente avisa. Cara, o que mais que tem? Tem várias entradas, né? A gente falou de internet, a gente falou de porta, a gente falou... Aí tem outdoor, que a gente indica colocar, a gente tem várias espalhadas. Todas essas estratégias, vocês, vamos dizer, vão dar esse direcionamento para o franqueado. Sim. Até mesmo para entender, cara, será que é o momento de um outdoor? Não. Sim. Essa estratégia, vamos colocar, vamos explorar ela primeiro agora, depois a gente explora outra. Isso é muito importante, Henrique, porque eu vejo, né, às vezes franquear abrindo nova, seja alimentação, qualquer coisa do tipo, quando você chega lá, já aconteceu comigo com açaí. Você chega para tomar um açaí, bicho, tá uma bagunça. Porque os caras estouraram de marketing no início, a operação tá toda quadrada ainda, e você chega lá, você se queima. Eu, particularmente, se eu chegar num lugar e for mal atendido, independente do momento, certamente eu não vou voltar. Né? Não faz sentido para mim. Isso aconteceu comigo com uma marca famosa, eu cheguei, não tinha o produto que eu queria, enfim. A gente viu que estava no início da operação, tipo, primeiro, segundo dia de operação. E a gente sempre orienta o franqueado nesse sentido. Falou, cara, vamos com calma, vamos fazer aqui, vamos mostrar aqui na sua região que a gente existe, vamos fazer um tráfego aqui mais de reconhecimento de marca, que as pessoas já vão começar a vir devagarzinho. Depois, quando seu funcionário estiver ok, conseguindo fazer todas as análises, tudo bacaninha, a gente começa a investir mais em relação ao online, por exemplo. A gente vai guiando o franqueado, porque muitas das vezes o franqueado ele fica ansioso, né? No início ali, ele quer movimento dentro da loja, Calma, vamos com calma. Por quê? E aí eu consigo até mesmo, nessa semana que eu falei que a gente fica lá, provar para ele, falar, tá vendo? Esse cliente aí, ó, se eu não tivesse interferido, a gente não tinha convertido. Então, a ideia é o quê? Que a gente faça esse trabalho a 4 mãos, bonitinho, para depois vir entrando com as estratégias de trazer volume. Legal. Hoje, a estratégia de expansão, o Lucas, ela está em alguma região específica ou nível Brasil? Cara,
nós temos o objetivo, né, dentro da nossa visão, de ter 60 unidades em BH e região metropolitana de BH até 2025. Tá? Só que por se tratar de um negócio muito atrativo, cara, a gente está tendo chamada aí de outros estados, né? A gente hoje é filiado à ABF, são, igual eu falei, tem mais 2 players que a gente considera como concorrente aí, que estão no mercado, então é muito pouco ainda, né? Para a quantidade, a gente está falando de média, Henrique, de 26 milhões de multas, 6 milhões de multas sendo aplicadas mensalmente no Brasil. Então, é muita coisa. Sim. As empresas que existem hoje, a gente não dá conta da demanda. Né? Então, automaticamente, esses outros estados eles estão aparecendo, a gente faz o filtro, né? Se o franqueado estiver de acordo com o que a gente espera, a gente está aceitando. Mas o nosso maior objetivo é se tornar uma referência muito forte aqui na nossa região. Então, hoje está concentrado na Grande Belo Horizonte. Sim. Hoje tem franqueado fora da Grande Belo Horizonte ou não? Tem. Aonde? Em Minas, a gente está em São João del Rei, Ipatinga e Curvelo. Tá. Mas hoje tá só em Minas ou tá em outros estados também? Tem em outros estados também. Tem outros estados também? Já estamos no Mato Grosso e em São Paulo e Osasco. Tá. Legal. Então, assim, por esse... É meio que automático, né? Eu já conversei até mesmo com você em outro momento. Você me falou, cara, é meio que automático. Tem como você frear muito isso. Sim. Se a gente dá conta de operar, vamos seguir. Mas o nosso foco é tornar referência. Por quê, Henrique? Não adianta nada, assim, na minha visão, né, na visão do BR, na nossa visão, a gente espalhar para o Brasil todo e não ser referência em lugar nenhum. Né? Então, tendo essa referência em BH e região metropolitana, lá atrás a gente pensou nisso, né? De ter essa referência, de ser referência aqui, e a gente tem bastante unidade aqui, né? Então isso é uma estratégia nossa. A gente tem muito interesse em crescer muito aqui, que a demanda já é muito grande, enfim. Hoje vocês estão com quantas unidades? Hoje são 20. 20 unidades. E você falou que aqui na região o objetivo é chegar a 60 unidades. 60. Quando? Até o final do ano de 2025. Até 2025, 60 unidades? 60 unidades. E quando você pensa, vamos colocar Brasil, vocês já traçaram alguma meta nesse sentido? Cara, não está na nossa visão. Porque a visão, a gente fez ela mais para trás. Aqui ainda. A gente fez isso mais para trás, né? Fez essa montagem, essa estruturação, e por desconhecimento mesmo em relação ao franchise, a gente não sabia que ia espalhar desse jeito, né? Então, a gente recebe muito lead de fora hoje, interessado no modelo de negócio, às vezes até mesmo sem fazer campanha naquele estado e etc., porque as pessoas estão pesquisando, elas estão buscando esse modelo de negócio. Né? Então, tem um movimento de mercado mesmo acontecendo, muito legal, que a gente está atendendo essas demandas desse pessoal. Se identifica com a gente e a gente identifica com o franqueado também, a gente vai aceitar. Né? E tem alguns estados que a gente tem limitação de operação. Então, assim, o concorrente tem franquia no lugar, mas a gente sabe que não tem como operar. Por exemplo, o estado da Bahia não tem site, o Detran. Não tem site? Não, o site não funciona. Então, a gente tem algumas limitações aí em relação a isso, que a gente, em relação à nossa estrutura, né, como que a gente opera, a gente não quer ter franqueado que não vai conseguir ter a entrega lá na ponta para o cliente de qualidade. Então, porque você depende desse acesso até para você suportar as operações, né, cara? Senão o cara lançou o recurso lá na Bahia. Então, não funciona. O Detran, como é que eu vou fazer o recurso? Eu não sei de prazo, eu não consigo acompanhar. Então, tem essas limitações, sabe? De alguns estados. Estou dando exemplo da Bahia aqui, que existe já um movimento de melhoria disso lá, de estruturação e etc., porque é uma fonte de renda para o Estado. E quando isso não está estruturado, isso vira bagunça para eles também. Né? Então, não é legal para o Estado estar nessa condição. Então, a gente tem algumas limitações que, de fato, a gente não consegue operar no lugar. Então, não dá. Né? Mas, tirando isso, cara, a gente está aberto. E a maioria dos estados do Brasil é super bem-vindo aí. Né? A gente está atendendo muita gente do Mato Grosso, a gente está atendendo muita gente do Goiás, né? Tá fechando um lead acho que é do Maranhão, se não me engano, né? Agora. Então, cara, assim, é um serviço que o Código de Trânsito ele é único, né? Então, a gente pode prestar ele no Brasil todo. Depende muito da atividade do órgão. Se o órgão dá acesso para a gente consegue acessar e trabalhar em cima disso, bora. Legal. E me fala uma coisa aqui. Você falou que toda a parte da operação, Lucas, é centralizado na franqueadora, beleza? A parte administrativa para a defesa lá, né? Para dar andamento ao recurso. O que mais que a franqueadora dá de suporte? A partir do momento que eu, Henrique, me tornei franqueado da BR Multas, quais suportes que vocês oferecem? É muito legal essa pergunta, Henrique, porque
Eu costumo dizer, né, com as pessoas que estão buscando a franquia do BR, que o nosso suporte ele é ininterrupto, né, porque é a gente que faz o serviço. Então, quando você lança o recurso o primeiro processo seu da unidade, você lança ele, no mínimo esse processo vai demorar um ano e meio. Tá. Então, qualquer dificuldade que você tiver com o cliente lá na ponta em relação a esse processo, você vai buscar a franqueadora. Então, a gente tem um suporte do jurídico lá que ele é o tempo inteiro, ele funciona. Porque às vezes pode ter um andamento que está no site, que não está lá, às vezes chega a multa, o cliente está com dúvida. Enfim, tem várias situaçõezinhas ali no dia a dia que ele vai ter essa dúvida que ele vai acionar o jurídico. Então, o pessoal lá no jurídico tem um suporte especializado para isso. Já em relação à parte do marketing, que a gente falou muito aqui, a gente traz um suporte muito diferenciado para o franqueado, que é o quê? A parte do marketing online, o franqueado ele não precisa dispendiar de contratar uma agência de marketing. Uhum. Porque o tráfego é a gente que faz, sem custo para o franqueado. Lógico que ele vai aportar o valor da plataforma, mas o gestor de tráfego é nosso. Uhum. A parte de criativo do Instagram, ele não vai ter custo nenhum também, né? A gente fornece ali todos os criativos que são publicados na página oficial. Então, ele vai ter a página dele lá no Instagram, no Facebook. Ele pode ir lá e acessar esses conteúdos e publicar. Página na internet. Então, tudo que é de online, e-mail marketing, toda a parte ali de SDR. A gente tem um SDR, né? A gente tem uma pré-venda dentro da franqueadora. Então, esse lead chega, ele é tratado, ele vai ser encaminhado para a unidade. Tanto online, WhatsApp, né, a maioria das vezes, ou ligação. Então, ele vai ser encaminhado através de ligação. Então, tem uma central ali funcionando para que a galera que chega no online, os clientes que chegam online, a franqueadora fica o tempo inteiro distribuindo isso dentro dos funis para as unidades, né, de acordo com a região de cada lead. Tem também o suporte no comercial. Né? Muitas das vezes o cliente ele quer conversar com o advogado. O cliente fala assim, beleza, entendi, tá, mas eu quero conversar com o advogado que vai fazer meu recurso. Aí, muitas vezes, o especialista explica, fala, cara, o advogado não atende tudo. Olha, você está pagando aqui R$100 no recurso. Como que o advogado vai te atender? Não dá, né? Mas, enfim, se existir essa necessidade, a gente entra em contato com esse cliente, explica para ele a situação. Lembrando que sempre o contato com o cliente, a maioria das vezes, é com o franqueado mesmo. Né? Que a gente, inclusive, está treinado para isso. Mas, se precisar, a gente está ali junto, né, no comercial, ajudando. Cara, teve uma situação essa semana agora, foi até engraçado, chegou para mim lá. Que a gente tem alguns recursos que tem essa garantia que eu te falei, tem a opção do recurso com a garantia da carteira e tem a opção do recurso sem a garantia. O que muda? Um, eu vou te garantir que você não vai ter a suspensão da sua carteira, o outro eu não vou te garantir. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Um custa 2.118, o outro custa 800, no caso da lei seca. E aí o cliente veio falando, não, porque o concorrente X aqui, que a gente nem considera como concorrente aqui em BH, tá com essa situação aqui e ele tá cobrando R$1.400. Aí começou aquela discussão, né? Dele é mais barato? Só que eu falei, cara, manda um contrato aí do que ele tá te garantindo. E o contrato não garantia nada. Isso eu conversando com o especialista, né? Falei, cara, fala isso. Aí o cara, pra você ter uma ideia, o cara ele contratou da gente pelos R$800, sabendo que não tem a garantia, em detrimento de 1.400. Por quê? Isso franqueado, tá? Franqueado home, inclusive, o Elton. A gente conseguiu converter, mas o cliente ele conseguiu entender a diferença dos dois serviços. Porque ele estava pagando 1.400 no serviço que eu tenho, que é 800. Mas a nossa preocupação é garantir a carteira dele, mas ele não quer. Ele quer pagar mais barato. Para ele não faz diferença se acontecer o processo. Ele quer recorrer da multa e pagar mais barato. Esse é o objetivo dele. Então, olha para você ver, a gente chega nesse nível de detalhe. Entendi. De um atendimento, a gente ir lá e, cara, vamos esclarecer aqui, Elton. Cara, vamos pegar aqui, ó. O cliente ele tá querendo isso. Você tá oferecendo isso. Então, vamos oferecer o que ele quer? Sim. Fechou. Deu bom. Entendi. Entendeu? Então, se tudo que ele precisar nesse dia a dia para dentro do negócio, levanta a mão, a franqueadora tá lá para dar apoio. O tempo inteiro. A gente tem os grupos, né? Tudo estruturado. Agora com os SUTs, eu acredito que vai ficar mais estruturado ainda. Mas já funciona muito bem o nosso suporte. Assim, tempo de resposta é mínimo, é minutos. Né? Enquanto eu estou aqui, às vezes eu dou suporte lá também. Enfim, a gente está sempre junto, porque o objetivo da franqueadora é faturar cada vez mais, atender o maior número de pessoas. Se eu não dou esse suporte para o franqueado, ele perde lá na ponta. E aí, nosso objetivo está perdido também. Show. E aí, automaticamente, Henrique, esse franqueado, por exemplo, qual que é a tendência? Ele aprendeu. Num próximo, ele já entra com isso e aí ele não precisa tanto de suporte mais. E aí, ele aumenta o faturamento dele também.
Legal, Lucas. A gente já está chegando aqui nos finais, mas é o seguinte, eu queria que você me ajudasse, porque eu tenho uma missão que eu falo que se a gente quer um país melhor, um dos principais pilares, empreendedorismo. Show. Beleza? Tô com Então você. dá aquela mensagem aqui para a gente estimular, convidar outras pessoas a construir um país melhor através do empreendedorismo. Cara, é uma visão que a gente está vendo agora, no momento que a gente vive ali no Sul. Eu tenho alguns amigos ali, empresários, e eu vi alguns vídeos de empresários também. E o que a gente tem visto muito? Ah, o Estado não faz, o Estado não faz, o Estado não faz. Mas, cara, a maior força que está tendo é da população. É a maior força dos empresários, Sim. né? Eu vi Itaú doando milhões, né? Enfim, eu vejo isso com muito bons olhos. E as pessoas, muitas das vezes, quando está do outro lado, né, tá ali como CLT ou até mesmo funcionário público, não consegue perceber o tanto que as empresas são importantes, às vezes, ou né, eu costumo afirmar, é muito mais importante do que até o próprio Estado, dentro da nossa estrutura. E, cara, se você tem uma vontade, uma chama ali dentro do seu coração de ser empresário, cara, o BR hoje traz uma oportunidade, assim, né, para a pessoa que tem um baixo investimento, até alguém que quer, às vezes, saiu do emprego, tem um acerto, ou tem um carro, dá para vender, né, para apertar ali um pouquinho. É um baixo investimento. Sim. E dá para ter um negócio de rentabilidade legal, né? Então, se você tem esse interesse, cara, vem para o nosso time, né, vem ser empresário, porque é desafio acima de desafio. Isso não, a gente não vai aqui romantizar o negócio, Sim. falar que é lindo, maravilhoso, né? Eu entrei desde sempre, sei que ia ser difícil, né? Que não é fácil, mas é muito legal, muito gratificante a gente ver nossa equipe lá com mais de 50 pessoas hoje. Hoje são mais de 50 pessoas, dependendo de um modelo de negócio que eu idealizei. Isso para mim é muito, muito legal, muito fantástico ver isso acontecendo, né? E traz para a gente assim, uma gratidão enorme. Então, o Brasil ele tem vários problemas, várias dificuldades, mas quem faz as coisas acontecerem aqui é o empresário. E aí, se você quer entrar para esse time, vem para o BR Multi, você vai ser muito bem-vindo. É isso aí, ó, gente. Se a gente quer fazer um país melhor, bato nessa tecla, o empreendedorismo, gente, é um dos principais pilares e a gente está aqui, ó, nessa missão de convidar, ó, quem sabe você aí se tornar um franqueado da BR Multa, de outras marcas, que a gente fala aqui no canal do YouTube. Jovem, obrigado demais, tá? Tamo junto, meu amigo. Valeu ter Valeu. aceito o convite. Ó, inscreve aqui no canal, comenta o que você achou sobre esse podcast e lembra, ó, continua a jornada por aqui, sempre tem um vídeo novo passando aqui.